Resenha de mais um número aqui da Epic Collection, essa coleção que eu elogio bastante, onde você tem fases completas aqui de diversos personagens, e você não precisa comprar todas para colecionar, você pode colecionar apenas aquelas que mais te interessar, embora exista uma numeração na série, mas ó, não tem numeração aqui na lombada, não vai estragar na sua estante. Nós vamos falar hoje sobre a equipe jovem dos X-Men, os Novos Mutantes. Eu vou trazer detalhes para você analisando aqui a arte, o roteiro deste material aqui, que conta com mais de 500 páginas, olha só, 528 páginas de quadrinhos para você aproveitar. Então bora conferir todos os detalhes dessa publicação. Lembrando que esse programa aqui tem o apoio da loja Mundos Infinitos, a parceira aqui do canal, onde você pode encontrar Epic Collections, edições absolutas, ônibus e muitas novidades, como por exemplo a área de alerta de cupons. Cupons que são personalizados para sua necessidade, tá? Além de contar, logicamente, com várias promoções. Você vai perceber realmente o trabalho incrível que essa galera faz, o respeito que tem por você, e eu tenho certeza que você vai se tornar ali um queridinho da Mundos Infinitos. O link tá aqui na descrição para você conferir tanto o site da Mundos Infinitos quanto também esta área aí de alerta de cupons, e bora conferir o trabalho. Como sempre, a gente traz aquela contextualização bacana a respeito do trabalho, e aqui você tem todas as referências, inclusive Frank Miller participa aqui. Olha só, tem arte aqui do Frank Miller, rapaz, Frank Miller fez um trabalho ali antes do Demolidor, ele trabalhou ali um tempo com Homem-Aranha, por exemplo, a gente vai dar uma conferida nisso, tá? O roteiro aqui você tá vendo, ó, Chris Claremont, Bill Mantlo, o quadrinista clássico, trabalhou muito tempo aí no Hulk, por exemplo, né? E aqui a galera que tá fazendo parte aqui, ó. O Bob McLeod, Paul Smith, Sal Buscema, Ron Frenz, John Buscema, além do já citado Frank Miller. Aqui nós temos arte finalistas e tudo mais. E uma contextualização sempre na capa aqui. Essas edições são muito legais para que você possa conhecer personagens em fases bem legais. Os Novos Mutantes é uma equipe formada por jovens. Aqui o Xavier foi montando ali meio a contragosto, você vai entender já já por quê, e formou uma equipe aí que tem como característica, né, essa diversidade de nacionalidades, de temperamentos, um pouco que já tinha acontecido lá na segunda Gênese, quando vem Wolverine, Tempestade e Colossus, aquela segunda equipe dos X-Men. O mesmo conceito foi aplicado aqui para a equipe dos Novos Mutantes. Então você tem aqui a Reine, que é uma garota escocesa que tem esse poder de virar uma loba, é a Lupina. Danielle Moonstar, né, que ela tem como codinome Psique, mas nunca pegou muito bem esse codinome Psique. A gente gosta mais de falar Danielle Moonstar, que ela é de uma tribo indígena, e ela tem o poder de manifestar aquilo que há de mais terrível nos pensamentos, nos pesadelos das pessoas. Ela manifesta numa dimensionalidade 3D, né? Ela quase materializa esses pesadelos, mas também os sonhos. Ela vai aprendendo ao longo da história aqui a manipular isso. Roberto da Costa, brasileiro, carioca, mancha solar, o esquentadinho do grupo, é aquele que não tem problema nenhum em fazer aquilo que é necessário de acordo com a sua própria moralidade, enfim. Karma, que é uma personagem vietnamita, que teve um confronto ali com o irmão dela na primeira história, e ela acaba se tornando essa mutante, que tem o poder de tomar o controle do corpo da pessoa. Isso é bem interessante. Ela consegue tomar o corpo de várias pessoas, enquanto ela própria mantém o seu próprio domínio, tá? Temos aqui o Sam Guthrie, Míssel, um personagem que tem essa capacidade de voo, e quando ele está energizado, ele se torna invulnerável. Então ele sai voando assim, e quando ele não controla bem os poderes dele, ele sai batendo e tudo, mas ele não se machuca porque ele é invulnerável. Então vamos conferir aqui que a primeira história é uma história que vai reunir aí o Quarteto Fantástico junto com o Homem-Aranha. É precisamente essa história que é desenhada pelo Frank Miller. Olha o Frank Miller aqui, ó, desenhando o Homem-Aranha. Nessa história a gente vai saber aqui da origem da Karma, tá? A gente vai ver que tem toda uma questão com o tio dela, que é um sujeito muito poderoso, muito rico, e aí ele vai utilizar os poderes do seu sobrinho, que é irmão da Karma, tá? Eu não tô falando o nome vietnamita dela porque é muito complicado de falar, eu vou falar Karma mesmo. Mas a gente vai ver aqui ele utilizando os poderes do irmão da Karma para obter vantagens, e aí há uma situação aqui que o Homem-Aranha ele é controlado mentalmente e ele começa a ter algumas atitudes muito loucas, e você não está entendendo a história no começo, mas depois fica explicado, né, de onde vem esse domínio. Então aqui a gente vai ter então o primeiro momento aí do surgimento dessa garota da Karma, que o Quarteto Fantástico, no final das contas aqui, vai enviá-la ao Professor Xavier
para que ela possa ser cuidada por ele. Aqui a gente tem a história da Hen, né, que é essa garota escocesa, ela é super religiosa, tal, e ela está sendo caçada, que a Moira MacTaggert vai dar uma força ali para ela e também vai enviá-la ao Xavier. E acontece uma situação aqui que o Xavier, ele tá muito frustrado, ele tá muito triste, porque nesse momento os X-Men, a equipe principal, era tida como morta por causa da fatídica saga da ninhada, esse material que vai sair, salvo engano, na edição número 9 das edições definitivas dos X-Men. Tô devendo aqui falar das edições definitivas dos X-Men, mas a gente vai ver a saga da ninhada acontecendo ali, e aqui você vai ver a repercussão. Você não vê a saga da ninhada, você vê a repercussão disso, tá? A gente vai ver que tem todo um envolvimento aqui também do Clube do Inferno, né? Inclusive o Roberto da Costa vai ter uma situação ali com uma conexão grande, você vai ter que ler para entender, mas tem uma conexão entre o Roberto da Costa e o Clube do Inferno, na verdade um parente dele, né? Tem essa conexão. A gente vai vendo aqui a equipe sendo formada e no primeiro momento a gente vai ver esse trabalho desenvolvendo muito bem as origens, né? Como que esses personagens vão fazer parte ali dessa equipe dos Novos Mutantes, e esse quadrinho ele é carregado de dramas, né? À medida que a gente vê o sofrimento do Xavier, à medida que a gente vê o sofrimento particular dessa equipe, e também eles têm aqueles momentos de tem aquele desentendimento e tal, mas você vê que eles realmente estão passando por maus bocados, cada um na sua situação. O Sam Guthrie, por exemplo, tem uma questão em relação ao seu pai, o trabalho que ele executava, ele é um cara muito responsável, mas ele está enfrentando problemas que, enfim, né, quando descobre a mutação dele, é sempre essa questão presente nas histórias dos mutantes. O esquentadinho Roberto da Costa aqui tem uma situação, ele é brasileiro, e a gente vai ver aqui várias histórias acontecendo no Brasil. O Xavier tem essa, digamos assim, essa decisão de não apresentar quem foram os X-Men para os personagens ali dos Novos Mutantes, e a gente vai ter uma história aqui que é um tanto quanto bizarra, porque a gente vai ver que os Novos Mutantes vão ser atacados, isso tem conexão com a ninhada, mas isso acontece porque um membro da equipe é tomado pela ninhada, né? Ela tá querendo ali fecundar os seus ovos e tal, e aí a gente vai ver uma situação de clonagem aqui que é um tanto quanto apressada, meio estranha, mas que vai ser desenvolvida aí para dar prosseguimento na história. Eu não quero ficar te dando spoiler aqui, tem vários detalhes que você vai ter que acompanhar, mas em geral o que a gente vê nessa primeira parte, aliás, em todo o trabalho, é realmente esses dramas, né? É muito comum você ver adolescentes chorando, sofrendo, lidando com seus próprios problemas, lidando com as suas próprias limitações, o receio, isso é uma coisa que aparece muito nessa obra aqui, o receio dos personagens em utilizar os seus poderes e machucar. A gente vai ver aqui a Lilandra, que é essa imperatriz, ela é a ex-imperatriz nesse momento, né, dos Shi'ar, ela tá aqui junto com o Xavier, e ela vai dando uma força pro Xavier nesse momento em que ele tá ali trabalhando no sentido de ajudar esses adolescentes a formar essa nova equipe. Eles vão enfrentar grandes conflitos, né, em determinado momento eles vão ter conexão e contato com os X-Men, natural da Marvel, vai ter que ter um conflito ali entre eles num primeiro momento, até que todo mundo entenda do que se trata. A gente vai ver aqui uma história com a Víbora e também o Samurai de Prata. Essa história você pode ver repercussões dela no primeiro volume da saga dos X-Men, que é o momento em que o Logan tá lá no Japão, ele tá no relacionamento com a Mariko, e a Mariko ficou como herdeira de todo o Império. Então a gente vê aqui o Samurai de Prata se enfurecendo, e há uma caça aqui aos Novos Mutantes, certo? Então a gente vai vendo aqui com muitos detalhes a formação desse grupo, as primeiras batalhas, tem momentos dramáticos, tem momentos bem tristes aqui, especialmente ligados à figura do Roberto da Costa. Ele tem uma raiva muito grande, ele tá muito enfurecido e tem razão para isso, porque algumas tragédias acontecem. Uma dessas tragédias está alojada dentro da sua própria família. O seu pai é um grande magnata que só quer saber da grana e tal, enquanto a mãe do Roberto da Costa é uma arqueóloga, e ela vai até o Amazonas, né? Primeiro eles vão até o Rio de Janeiro, passa ali um período, claro, os caras têm que mostrar o carnaval, né? A gente vê que os gringos são obcecados por essa coisa de brasileiro do carnaval e tudo mais. Depois eles vão até o Amazonas ali para fazer
uma pesquisa ali com a mãe do Roberto da Costa, ela vai fazer ali um trabalho de campo e eles vão acompanhá-la, porque aconteceu aqui algumas situações e eles vão um pouco para descansar, tirar férias, mas claro, né, quadrinho de super-herói nunca existe férias, existe conflito, existe combate, e quando eles chegam na Amazônia, a gente vai entrar no momento talvez mais bizarro do quadrinho, na minha opinião, que é quando eles encontram uma cidade perdida no meio da floresta amazônica, que é a Nova Roma. E aí o quadrinho dá uma guinada num sentido muito diferente, porque no meio ali desse mundo da selva amazônica e tal, você vai encontrar uma situação de essas figuras aqui, romanas, e tem toda uma luta pelo poder. Vai ter algumas figuras aqui que vão, logicamente, desenvolver poderes, que se tratam de mutantes, e que estão sendo utilizados numa luta política nessa cidade de Nova Roma. Os novos mutantes são até certo ponto controlados aqui, tem toda uma ação que visa enganar, né, os novos mutantes, visa logicamente o poder, e aí a gente vai ter o surgimento aqui de uma nova mutante, que é a Magma, vai fazer parte da equipe também, e ela tem poderes assim bem catastróficos quando eles estão fora de controle. A gente vai ter uma história aqui onde ela vai manifestar o poder dela sem controle no centro do Rio de Janeiro, e vai ter terremoto no Rio de Janeiro, vai ter vulcão, vai ter tudo aquilo que não tem no Rio de Janeiro. Vai acontecer nessa história. Eu tô rindo assim, mas é tudo muito dramático. Esse quadrinho, ele é triste. As histórias em geral são bem tristes. É muito comum você ver os personagens, como eu já disse, sofrendo, amargurados pelo seu poder, pela negação da família e tudo mais. Na parte final aqui desse trabalho, nós vamos ter, então, uma nova personagem aqui que vai fazer parte, vai compor ali junto com os novos mutantes posteriormente, que é a Magia, a Illyana Rasputin, a irmã do Colossus. E aqui a gente vai ter toda a saga dela, da origem dela, o período que ela ficou presa ali naquele inferno do Belasco, né? E esse quadrinho, ele tem uma pegada dessa questão dimensional, passagem do tempo e tal. É bem sinistra essa história, tá? Tem um ponto nela que me desagrada, que é a excessiva utilização de recordatórios em primeira pessoa. A Illyana vai contando ali toda a situação, e aí a gente tem a Kitty Pryde, que nesse universo aqui, nesse mundo, ela tem uma determinação mais animalesca, digamos assim. Tem a Aurora, que está mais envelhecida, e tem essa luta constante contra o Belasco. O Belasco quer dominar a Aurora e parece que já tem um histórico, e ele também está tentando dominar a Kitty, mas na verdade ele está querendo realmente dominar a Magia, dominar aqui a Illyana Rasputin. A gente vai ver essa história, e a gente tem aqui alguns momentos em que os X-Men vão confrontar, né, a Kitty Pryde, vai confrontar a própria Illyana, que é uma criança. Em determinado momento a gente vê aqui ela desenvolvendo seus poderes nesse universo. É uma história bem trágica mesmo, bem triste, mas como eu disse, eu acho que ela poderia talvez ser um pouquinho mais enxuta, tá? Ele não é um material perfeito, tem seus problemas, mas como material de origem para você conhecer os personagens, ele é muito bom. Fechou? O link tá na descrição para você adquirir. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!